Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Hoje é sexta-feira, dia de resenha Aliteração. E o livro que eu trago para vocês hoje é um livro com o qual eu tenho uma relação afetiva muito forte. E vocês vão entender por quê no decorrer do vídeo. Trata-se do Livro dos Seres Imaginários, de Jorge Luiz Borges e Margarita Guerreiro, que vocês estão vendo aqui e que está aqui na minha mão também. Bom, quem foram Jorge Luiz Borges e Margarita Guerreiro? Jorge Luiz Borges foi um escritor argentino, um dos mais importantes representantes da literatura latino-americana, que nasceu em 1899 e morreu em 1986. Já Margarita Guerreiro foi uma pesquisadora, grande amiga do Borges, e que colaborou com ele na pesquisa de material para a elaboração de alguns dos livros dele, inclusive do Livro dos Seres Imaginários. Então, o Borges, ele é um dos grandes representantes da literatura fantástica latino-americana. Ele tem um estilo muito próprio e uma maneira de misturar realidade e ficção como nenhum outro. Existe um fato da vida do Borges, que apesar de ser triste, talvez tenha dado a ele possibilidades mais amplas e mais profundas de criação literária. O Borges, num determinado momento da vida dele, começou a desenvolver uma cegueira. Ele começou a ficar cego. E há quem diga que essa crescente cegueira do Borges acabou ajudando-o a ter a possibilidade de enxergar, entre aspas, outras realidades e criar outros mundos. Essa situação da vida do Borges me remete muito a uma frase de uma canção do Chico Buarque, Choro Bandido, onde ele diz: os poetas, como os cegos, podem ver na escuridão. Então é isso, o Borges, ele cria mundos fantásticos, mas o mais curioso é que a gente sempre tem um pé na nossa realidade. O que eu quero dizer com isso? Antes de ler o Livro dos Seres Imaginários, eu já tinha lido um outro livro do Borges, que eu vou tratar aqui um pouquinho, rapidamente, porque ele carrega características muito semelhantes com o Livro dos Seres Imaginários, que é A História Universal da Infâmia. Nesse livro, ele reúne histórias de personagens reais, de personagens que existiram no nosso mundo e que tinham em comum, nas suas histórias de vida, umas situações de desventuras, de desafortunadas, enfim. Eram pessoas que tiveram uma vida permeada por crimes, por uma moral distorcida, enfim. Eram personagens, vamos dizer assim, infames da nossa história. E o que o Borges faz com esses personagens? Ele mistura elementos da vida desses personagens, da vida real desses personagens, com elementos ficcionais tirados da cabeça dele, que se misturam de tal forma que chega um momento em que a gente não consegue mais perceber o que é realidade e o que é ficção na história de personagens que a gente conhece muitas vezes. O próprio Borges vai dizer sobre a História Universal da Infâmia que ela é a irresponsável brincadeira de um tímido que não se animou a escrever contos e se distraiu falsificando histórias alheias. E aí ele vai repetir, de certa forma, isso no Livro dos Seres Imaginários. Por quê? Porque nesse livro ele reúne 116 criaturas vindas tanto da literatura como de mitos, lendas das mais diversas regiões do mundo. Oriente, Ocidente, Norte, Sul, África, Europa, enfim, dos mais diversos lugares do mundo. São seres muito estranhos, esquisitos, incomuns, que foram criados no decorrer da história pela mente fantasiosa das mais diversas pessoas. O que o Borges vai fazer com isso? Ele vai trazer esse material, reunir esse material, essas descrições feitas
por lendas, por mitos e por outros escritores. Então ele vai, por exemplo, pegar descrições de seres fantásticos feitas por Kafka, por Shakespeare, por C.S. Lewis, por Edgar Allan Poe, por Homero, por Virgílio, por Confúcio. Então ele vai pegar essas descrições feitas por outros escritores, vai pegar os mitos originais desses seres e vai misturar tudo isso, colocando ainda criações poéticas próprias, para fazer um manual enciclopédico dessas criaturas fantásticas, desses seres imaginários. Então, o livro dos seres imaginários não tem uma história. Ele é um manual de descrição dos mais diversos seres, desses 116 seres fantásticos que habitam o imaginário da humanidade. Então, cada capítulo, entre aspas, do livro é um verbete, quase como um verbete enciclopédico, onde ele vai fazer essa descrição. E eu vou ler aqui um trecho de duas descrições que ele faz de dois seres pouco conhecidos, só para que vocês tenham uma ideia do grau de poética que o Borges consegue imprimir a essas histórias ou a esses seres. O primeiro dos seres que eu vou trazer é o Abawak. Então, o Abawak é um ser que mora na Torre da Vitória, em Chitor. Não me pergunte onde é isso, porque eu não sei. Mas enfim. Na escada da Torre da Vitória mora, desde os princípios dos tempos, o Abawak, sensível aos valores das almas humanas. Vive em estado letárgico no primeiro degrau e só goza de vida consciente quando alguém sobe a escada. A vibração da pessoa que se aproxima lhe infunde vida e uma luz interior se insinua nele. Ao mesmo tempo, seu corpo e sua pele quase translúcida começam a se mover. Quando alguém sobe a escada, o Abawak põe-se quase nos calcanhares do visitante e sobe agarrando-se à borda dos degraus curvos e gastos pelos pés de gerações de peregrinos. Em cada degrau sua cor se intensifica, sua forma se aperfeiçoa e a luz que irradia é cada vez mais brilhante. Testemunha de sua sensibilidade é o fato de que só consegue sua forma perfeita no último degrau, quando o que sobe é um ser evoluído espiritualmente. Não sendo assim, o Abawak fica como que paralisado antes de chegar, o corpo incompleto, a cor indefinida e a luz vacilante. O Abawak sofre quando não consegue formar-se totalmente, e sua queixa é um rumor apenas perceptível, semelhante ao roçar da seda. Então vejam que é uma descrição poética de um ser que você não consegue, você tem que ter uma imaginação muito fértil para entender quem é esse ser. Um outro ser muito interessante que ele descreve no livro é o Odradek. O Odradek é o seguinte: seu aspecto é o de um carretel de linha, achatado e em forma de estrela. E a verdade é que parece feito de linha, mas de pedaços de linha, cortados, velhos, emaranhados e cheios de nós, de tipos e cores diferentes. Não é apenas um carretel. Do centro da estrela sai uma hastezinha e nesta se articula outra em ângulo reto. Com a ajuda desta última de um lado e um dos raios da estrela do outro, o conjunto pode ficar de pé como se tivesse duas pernas. Seríamos tentados a crer que esta estrutura teve alguma vez uma forma adequada a uma função e que agora apenas está quebrada. Entretanto, esse não parece ser o caso. Não há pelo menos nenhum sinal disso. Em parte alguma se vêem remendos ou rupturas. O conjunto parece sem sentido, porém completo à sua maneira. Nada mais podemos dizer porque Odradek tem extraordinária mobilidade e não se deixa capturar. Então veja, só para vocês terem uma ideia de como Jorge Luiz Borges descreve seres de uma maneira completamente fantástica e seres que são poesia pura. E por que eu falei que eu tenho uma relação afetiva com esse livro? Porque quando eu li esse livro, como ele é um manual, ele não é uma história, né? E mesmo não sendo uma história, ele é muito instigante de ser lido. Quando eu li esse livro, eu fiquei maluco. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, esses seres precisam existir em algum lugar. E aí eu pensei, bom, vou escrever como eu escrevo muito para teatro. Eu falei, vou escrever uma peça de teatro. Mas aí pensei,
Se eu escrever uma peça de teatro adulto é chato, adulto fica com aquela coisa de querer entender tudo, e aí não vai conseguir entender como é que eu... Falei, já sei. E aí eu escrevi um texto de teatro infantil, chamado O Livro dos Seres Imaginários, onde eu uso mais de 40, eu não uso os 116 seres, porque seriam muitos, mas eu uso mais de 40 desses seres, inclusive o Abawak e o Odradek fazem parte da peça, né? Um dos lugares da peça é a Torre da Vitória, onde o Abawak mora, e são os únicos personagens humanos dessa peça são duas crianças. E eu optei por fazer uma peça infantil justamente porque eu poderia dar asas à minha própria imaginação, fazer meio que um jogo com a obra do Borges que ele fez com as mitologias. A partir da descrição do Borges, eu criar imagens próprias desses seres e colocá-los dentro de uma história e dar a eles uma existência concreta através dos atores. Então foi muito legal porque é uma peça pela qual eu tenho muito carinho, né? Apesar dela nunca ter sido encenada, talvez pela dificuldade, porque são mais de 40 personagens, né? Imagina, cada um deles fala de um jeito diferente, cada um, enfim, de um jeito esquisito. Então é uma peça de difícil encenação e eu ainda não tive condições de encená-la, apesar de já ter tentado uma vez. E eu espero que vocês vejam logo, porque eu pretendo ainda esse ano publicar o Livro dos Seres Imaginários. Então eu resolvi fazer essa resenha, porque quando eu publicar o Livro dos Seres Imaginários, seria interessante que todas vocês e todos vocês já tivessem lido a obra original, né? Porque aí vocês vão conseguir entender melhor o jogo que eu faço com cada um desses seres. Inclusive o próprio Livro dos Seres Imaginários é elemento da peça, ele aparece na peça, ele, enfim, ajuda as crianças em alguns casos, atrapalha as crianças em outros casos, enfim, ele é uma ferramenta que existe na peça. Então fica a dica aí, é um livro muito legal, que mexe com a gente, que desperta a nossa imaginação de um jeito único. O Livro dos Seres Imaginários, de Jorge Luiz Borges e Margarita Guerreiro. É isso, espero que vocês tenham gostado. Aguardem que em breve vocês vão ter a oportunidade de conhecer o meu Livro dos Seres Imaginários. Curtam o vídeo, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal, visitem nosso blog, nossas redes sociais. Ajudem a gente a continuar esse trabalho que a gente está fazendo com tanto carinho, tá bom? Valeu, gente, até semana que vem. Tchau, tchau.